Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, pessoal, eu tô com essa lavadora aqui. O rapaz que trabalha na reciclagem passou aqui e me ofereceu, tá? E paguei 50 reais aí nela. Perguntei quanto que ele queria, ele disse que qualquer 50 reais pagaria, né? Só que a situação dela tá um pouco crítica, né? Eu vi aqui que aparentemente a mecânica, né? Pelo menos aqui os rolamentos não estão... Ó, o rolamento do motor parece que tá com problema. O rolamento do motor tá com problema. Mas o do tanque parece que não tá. Eu percebi aqui também, pessoal, que o pressostato aqui tá quebrado, ó. O pressostato aqui tá quebrado. Aqui. E é muito provável, pessoal, que alguma dessas placas eletrônicas aqui tá com problema. Aí você me pergunta como que eu sei, né? Se eu nunca nem liguei ela. O cara acabou de deixar aqui pra mim. Como que eu sei? Porque, pessoal, eu não sei se foi o cliente ou se foi algum técnico que fez esse serviço aqui, ó. Tá vendo? O cara pegou fios e soldou aqui. Colocou aqui, ó, no motor, tá? Colocou aqui em um sentido aqui, ó, do motor. Colocou nesse fio marrom aqui. Né? O fio marrom aqui é a bomba. Pra quê? Pra fazer isso aqui, ó. Aí aqui, parece o cara da reciclagem disse que tinha uns interruptores aqui, né? Creio que para acionar a bomba, acionar o motor aí, independente da placa eletrônica. Beleza? Então, se ele fez isso, então é muito provável que a placa ali não esteja funcionando. Então, a gente vai arrumar testar ela, ver o que está acontecendo com ela e ver se a gente consegue colocar ela para funcionar. Então, pessoal, eu já corrigi aqui toda a fiação, tá? A fiação foi toda corrigida. E agora, a gente vai testar as cargas da lavadora na escala ômica, para saber se todos os componentes estão funcionando normalmente e se a gente não tem nenhum curto. Já coloquei aqui o meu multímetro na escala automática, tá? Nessa escala aqui, ela é automática, ela é BIP e também pega resistência. Beleza? Coloquei aqui a minha ponta de prova preta no fio roxo. O fio roxo é o fechamento de tampa, mas poderia ser aqui nesse fio cinza, tá bom? Então a gente vai testar aqui. Esse fio aqui, ó, laranjado, é o fio da válvula 1. Então, se ela estiver normal e a fiação estiver funcionando normalmente, a gente vai ter que ter uma resistência ômica aqui em torno de um pouco mais de 3K, tá? Ou seja, um pouco mais de 3.000 ohms. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, me apresentou aqui 3,95 kΩ. Então, essa fiação está funcionando, né? E a válvula 1 também está funcionando normalmente, tá bom? Esse próximo fio aqui marrom é o fio da eletrobomba. A eletrobomba ela dá uma resistência aí um pouquinho baixa, tá? Dá em torno de um pouquinho mais de 100 ohms. Lembrando que essas cargas aqui, elas são alimentadas com a tensão de 220 volts. Então, a gente vai colocar no marrom aqui, ó, e deu 117 ohms. Significa que a bomba, pelo menos a parte elétrica está funcionando, né? A bobina não está interrompida. Depois a gente vai ver a parte mecânica. A gente vai fazer esse mesmo teste aqui, porém injetando energia. No meu caso, que a gente vai injetar o 220 volts direto nas cargas para a gente ver se está funcionando. Porque a gente tem parte elétrica nos componentes, né, que são essas bobinas funcionando, e temos a parte mecânica, né? Então a gente precisa ver se a bomba realmente está funcionando, se ela está girando, tá bom? Então aqui a bomba e a fiação também está funcionando. Esse fio amarelo e esse fio vermelho, ele é o motor horário e o motor anti-horário. Ele é o motor horário e o motor anti-horário. Então, a gente vai medir aqui, ó, o fio amarelo. Veja que me deu 14,8 ohms. Essa é a resistência de uma bobina no sentido horário ou anti-horário, né? Do outro lado, a gente tem aí 14,8. Então aqui é outra bobina. Então a gente mediu a bobina em um sentido e mediu a bobina no outro sentido.
Agora a gente tem que medir nos dois, tá? A gente tem que medir nos dois pra gente ver a soma da bobina. Como deu 14 de um lado, vamos colocar logo 15, vamos arredondar, 15 de um lado e 15 do outro lado. Então, quando a gente medir aqui nos dois, vai dar a soma, tá? 15 mais 15 vai dar em torno de 30, tá? Então, a gente vai medir aqui, tem que dar a soma das bobinas. Tá aí, ó, 29,4, beleza? Então, significa aí que as cargas aí estão funcionando normalmente, pelo menos a parte elétrica. Ah, tem esse fio solto aqui, ó, que é a válvula 2, tá? A válvula do amaciante. Então, a gente vai testar ela também. Também ela tem que dar um pouquinho mais de 3 kΩ. Então, a gente vai medir aqui. Então, deu 3,8 kΩ. Então, a fiação e a bobina lá da válvula está funcionando. Se não desse nada, pessoal, o que poderia ser? Poderia ser fiação ou poderia ser problema na carga que corresponde a esse circuito. Nesse caso aqui é a válvula 2. Se não me desse nada, eu poderia ter problema no fio ou poderia ter problema na válvula. Então eu ia lá e testava a válvula. Se não desse nada na válvula, a válvula com problema. Agora, se lá me desse a resistência normal, aí poderia ser a própria fiação que está com problema. Beleza? Agora a gente vai testar e fazer esse mesmo teste injetando energia. Esse multímetro eu adaptei ele aqui, ó, coloquei uma entrada macho, tá? Onde a gente vai ligar na rede elétrica, que eu vou injetar 220 volts. E nas minhas ponteiras também vai sair 220 volts. Então eu vou encostar e já não vou estar mais medindo a resistência. Eu vou estar injetando tensão diretamente nas cargas. Para quê? Para a gente ver se as cargas estão funcionando normalmente. Então, pessoal, já liguei o meu multímetro na rede elétrica. Veja que ele está me marcando 221 volts. Então, na minha ponta de prova aqui, eu tenho 221 volts. E a gente vai encostar nas cargas e as cargas têm que funcionar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, no fio laranjado, que é a válvula 1. E eu não sei se você consegue observar o barulho da válvula lá funcionando, ó, bem baixinho. Espero que vocês tenham ouvido. Vamos aproveitar e testar a outra válvula. Veja que essa válvula faz até um ruído um pouco mais alto. Agora a gente vai testar, pessoal, a eletrobomba e o atuador de freio aqui no fio aqui marrom. Então a bomba funcionou. Olha a bomba funcionando. Quando a gente tirar, a gente vai escutar um barulho de uma mola. Esse barulho dessa mola é o atuador desarmando. Então, atuador e bomba está funcionando normalmente. Agora a gente vai medir, vai injetar tensão no fio vermelho e no fio amarelo, que é o motor no sentido horário e anti-horário. Ao mesmo tempo, a gente consegue testar o capacitor, tá, pessoal? Porque se o capacitor não estiver no circuito, o motor não funciona. Você vai escutar ruído do motor, porém ele não vai funcionar. Então vamos colocar no amarelo. Veja que o motor girou em um sentido. Ver se eu consigo baixar aqui um pouquinho. Então, vou colocar no fio amarelo do motor. Veja que o motor funcionou em um sentido. Vou colocar no vermelho e ele girou para o outro sentido. Então, nesse caso, o capacitor e o motor está funcionando normalmente. E se essa máquina tiver com algum problema, é muito provável que o problema esteja na placa eletrônica. A gente vai para a bancada agora, ligar a nossa placa no giga de teste e ver se ela está funcionando normalmente ou se ela vai apresentar algum tipo de problema. Vamos lá? Então, pessoal, já estou aqui com a placa na bancada. Vou ligar aqui a minha placa no botão liga e desliga. Vejam que a minha placa ligou normalmente. Beleza? Vamos ver aqui. Ligou e desligou, então esse botão aqui a gente não tem problema. Só que aqui, pessoal, continua piscando aqui o botão de iniciar. O que pode estar acontecendo? Esse tipo de lavadora, ela possui sensor de tampa. Então a gente vai simular aí o nosso sensor. Então a gente vai colocar uma garrinha jacaré aqui nas extremidades desse conector aqui. Então nesse conector nós temos 3 pinos. O do meio a gente não vai conectar, a gente vai conectar o primeiro e o último.
A gente vai jampear direto. Então, pessoal, já fiz o jumper. Veja que a placa já parou de piscar, beleza? E ela já tá pedindo válvula de água ali, ó. Então veja ali que a água já está entrando normalmente. Então, pessoal, a lavadora já está pedindo água. A gente vai simular aqui o pressostato. Para a gente simular o pressostato nesse modelo aqui, então para a gente simular o pressostato nesse modelo, a gente vai pegar o fio do meio aqui, ó. Veja que esse aqui e o preto e o lilás é do fechamento da tampa. O do meio é o pressostato. Então a gente basta fechar o pressostato com o lilás ou com o preto. E a lavadora já começa aí a funcionar, tá? Então tá ali, ó. Vou fechar aqui o vermelho com o preto. Começou a lavar. Soltei e vou colocar o lilás com o vermelho. E também funcionou. Então, pessoal, essa placa aqui tá funcionando perfeitamente, tá? Eu, sinceramente, não consigo entender o que foi que aconteceu para o pessoal se desfazer da máquina e fazer aquele serviço lá. Lembrando que o pressostato está com problema, então a gente vai ter que trocar somente o pressostato. Percebi aqui também que esses dois botões não estão funcionando da interface, tá? Esse aqui o botão está no lugar e esse não está no lugar. O que pode ter acontecido? Possa ser que o botão liga e desliga deu problema, o rapaz tirou a placa, tirou o botão que estava aqui, que eu acho que é o botão que eles menos usam, menos utilizam, e colocou lá no local. Então o botão não está aqui. Então a única coisa que a gente vai fazer é só trocar os botões da interface, trocar o pressostato. Trocar o pressostato que está quebrado, aqui o pino, ó, do pressostato. Vamos montar a lavadora e fazer os testes com ela funcionando. Beleza? Então, pessoal, essa é a lavadora aí que foi comprada aí, tá bom? O cara que trabalha com reciclagem passou aí e ofereceu pra gente por 50 reais. A gente comprou, arriscou, tá bom? Tava bem feia, toda desmontada. A tampa ainda tá aqui solta, a gente vai colar. Beleza? Mas o que foi feito aqui, pessoal? Somente trocado aqui os botões da interface, a gente trocou o pressostato que estava quebrado e corrigiu a fiação aí da lavadora. Eu ainda não sei o porquê, qual motivo a máquina estava naquela situação, né? Colocaram o fio lá para poder simular lá as cargas, para colocar interruptores. Enfim, eu não sei se foi cliente, se foi algum técnico que fez aquilo, mas a placa estava funcionando perfeitamente. O único problema que a gente encontrou foi somente alguns botões aqui falhando, tá? A gente trocou os botões, funcionando perfeitamente. Agora ele entrou no molho, tá bom? E a gente vai testar aí todos os níveis da lavadora. Vamos testar a centrifugação. Aparentemente aí tá tudo legal. Coloca aí nos comentários a cidade de vocês e coloca o valor aí, por quanto vocês conseguiriam vender essa lavadora aqui na região de vocês, para mim saber, tá bom?